Recentemente tivemos uma decisão que gerou algumas dúvidas nas pessoas. Essa decisão ela foi feita no plenário do STF, na DPF 811 de São Paulo, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Esse julgado foi feito no dia 8 de abril, onde foi determinado que, abre aspas, é compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo, como medida de contenção do avanço da pandemia do Covid-19. O STF, então, entendeu que existem duas dimensões quanto à liberdade religiosa. Primeiro, uma dimensão interna, onde consiste essa dimensão interna na liberdade espiritual, uma liberdade íntima, de formar sua própria crença, a sua própria ideologia e sua consciência de religião. E a dimensão externa, onde diz respeito mais propriamente à liberdade de confissão e à liberdade de culto. Dentro do aspecto interno do direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião, esse aspecto interno é direito absoluto, que não pode ser restringido. No aspecto externo, por sua vez, pode ser sujeito a limitações, como no caso em tela, em relação às medidas restritivas da pandemia. Então, o que é a diferença que estabelece lá no artigo 5º, inciso 6º? As liturgias e os locais de culto são protegidos nos termos da lei. Então, a lei deve proteger os templos, mas não deve interferir nas liturgias, a não ser que se imponha algum valor constitucional concorrente de maior peso na hipótese considerada da pandemia e da propagação da pandemia, como medidas restritivas. E a outra questão nesse julgado foi sobre a análise da constitucionalidade formal dos decretos, que impunham medidas de restrição, onde os cultos religiosos, através de decretos municipais, poderiam ser restringidos através de decretos municipais. Então, os decretos foram considerados como medidas constitucionais em relação a essas restrições. Inclusive, até o Estado de Minas Gerais tem lá no seu protocolo do Minas Consciente a regulamentação da não interferência no aspecto interno dos cultos de religiões, mas impõe medidas sanitárias de protocolos sanitários. Até a próxima, um abraço.